Amém. Graças a paz, gente. Vocês estão bem? Eu queria convidar vocês para ficar de pé mais alguns minutinhos. Eu estava ali na live, né? A gente tem uma live antes do culto. E eu vim aqui para a nave e tinha poucas pessoas, mas eu já percebi um ambiente tão favorável. E eu queria aproveitar um pouco mais dele. Amém? Se o pessoal da diaconia puder desligar a luz. Amém? Você pode orar em línguas. É algo que Deus falou no meu coração. É que essa seria uma noite de refrigério. Então você já pode começar a ser refrigerado no Senhor. Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças de quem não tem vigor algum. Eu declaro sobre a sua vida um bálsamo da parte de Deus, um refrigério. Eu não sei se assim como eu, você teve um dia meio atribulado também. Atribulado no sentido de conturbado. Eu tive muitas coisas para fazer hoje. E quando eu cheguei nesse lugar, e eu sei que nós carregamos o lugar em nós, mas às vezes o lugar nos faz conscientes da presença que a gente carrega. E eu percebi Deus querendo mesmo derramar sobre nós refrigério. Você pode descansar nesse lugar. E não é na Igreja Verbo da Vida em Mossoró, embora muitas vezes eu recebo descanso aqui. É na presença de Deus. Na presença poderosa de Deus. Pai, nós reconhecemos a Tua presença nesse lugar. Nós reconhecemos a unção do Teu Espírito, o poder de Deus nas nossas vidas, nesse ministério, na Tua palavra. E nós Te agradecemos, Senhor, porque essa não é uma noite comum. Essa não é uma programação comum, não é somente mais um culto. Eu sei que o Senhor preparou algo para essa noite. E como cada refeição tem nos nutrido, Senhor, ao longo da vida. E às vezes nós nem lembramos da refeição da segunda, da quarta, mas essa refeição tem nos nutrido até agora. Eu oro para que esse culto seja como um tijolinho naquilo que o Senhor está edificando em nós como homens e mulheres de Deus. Mas também, Senhor, nessa igreja, nessa cidade. E nós recebemos, levante assim as suas mãos. Nós recebemos pela fé, porque a obra de Deus é pela fé. Oh, obrigado por fardos caindo, pesos caindo, engano caindo. Eu repreendo o espírito de engano que tem nos feito acreditar que existe um preço que nós não podemos carregar. Há uma graça que superabunda. Algo poderoso de Deus. Recebe, puxe, pegue. Está disponível. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode se sentar no seu lugar, conservando essa consciência. Obrigada. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós estamos inaugurando hoje uma série de ministrações, né, que se chama Crescimento Espiritual. Eu fico me confundindo com o título, mas Aurélia... Crescimento Espiritual é a série que vai ser ministrada, né? Alguns ministros, pastores vão estar trazendo palavras sobre esse tema nas quintas-feiras, né? Esse culto que acontece, o culto foco, nas quintas-feiras às 19h30. E eu fiquei com o privilégio, a missão, a honra de inaugurar essa série. E nós vamos sair de um ponto de partida. Eu queria que vocês abrissem comigo lá em Efésios, no capítulo 4. Eu quero deixar a indicação desse livro, Crescendo Espiritualmente, do irmão Kenneth Hagin. Irmãos, tem livros que a gente tem que ler ele anualmente. Esse é um livro que a gente tem que ler anualmente. Um outro livro que eu sempre leio é A Igreja Triunfante, né? Há uns Compreendendo a Unção. Mas esse livro aqui, se você ainda não leu, procura ele no Verbo Shop, né? Adquire ele, porque ele tem princípios assim maravilhosos para a nossa vida. Kenneth Hagin, eu estava conversando com o pastor Rômulo, né? Que Kenneth Hagin é
aquela figura presente nas nossas vidas, né? Porque a gente está sempre buscando se associar com ele, né? Eu sou muito grata pelo irmão Kenneth Reagan. Eu digo às meninas que ele costuma facilitar a minha vida. Pelo dom de Deus de organizar, sistematizar, né, tão objetivamente os conteúdos da palavra. Então, esse irmão, ele vai facilitar a sua vida também. Se tem aspectos, coisas da palavra que você precisa crescer, assim como eu também preciso crescer. Então, compra esse livro, compra outros livros, se aproxima da visão, se aproxima da palavra. Amém? Então, lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 8... o apóstolo Paulo, né, está escrevendo para os irmãos em Éfeso. E ele diz assim, nós vamos ler o 8 e depois dar um salto lá para o versículo 11. Versículo 8 diz assim, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, existe uma expectativa, né, no coração de Deus, que essa palavra tem ficado tão forte no meu coração, né, que nós carregamos o nome da família de Deus. E quando nós nascemos de novo, ou seja, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, né, em algum momento, seja público ou privado, você levantou a sua mão, confessou Jesus como seu Senhor, Salvador, você nasce de novo no seu espírito. O seu espírito, ele é avivado em Deus. E aqui começa algumas etapas de crescimento espiritual. E Deus deseja que nós não somente comecemos a atentar para esse crescimento, mas também que a gente venha desenvolver. O crescimento, ele é um processo. Ele inicia, ele tem etapas, ele tem níveis. Ninguém nasce grande. Diga aí para o seu irmão. Ninguém nasce grande. Então, todos nós nascemos e nós vamos crescendo, né, à medida dos anos, à medida do entendimento da palavra, da revelação mesmo das Escrituras. Não sei você, mas eu me converti porque eu fui numa igreja e eu lembro, né, tenho essa lembrança de perceber o evangelho fazendo um sentido, mas eu percebo que algumas revelações da palavra, elas estão se assentando ainda. E elas vão se assentar muito mais no nosso espírito, no nosso entendimento, à medida que nós vamos crescendo, né, como homens e mulheres de Deus. Amém? Então, crescimento, ele é um processo, né? E hoje à noite nós vamos fazer um vestibular conosco, para identificar em qual nível, em qual estatura nós estamos. Eita, Riva olhou assim para mim. Amém. Você está pronto? Ninguém vai dizer para você, eu não vou apontar o dedo. Eu orei ao Senhor, Pai, que essa não seja uma palavra de condenação para ninguém, que ninguém saia daqui triste, mas motivado a buscar um crescimento, a buscar crescer, olhar para o alto, né, E aí nós vamos identificar em nós mesmos, né, qual está sendo a nossa estatura, o nosso nível. E a boa notícia é que é possível crescer. É possível saltar. E eu creio que essa é uma noite em que nós vamos não somente dar outro passo, mas nós vamos saltar. Amém? Nós vamos saltar de um nível para outro nível. Então, por que é importante esse diagnóstico, né? Eu achei interessante colocar esse ponto, né? Não é somente para a gente ficar entristecido. Nossa, eu faço isso às vezes. Ficar entristecido. Nossa, eu estou no nível, mas eu já devia, com o conhecimento que eu tenho, com as experiências que eu tenho, eu já devia estar em outro nível. Não é esse o motivo da palavra, o objetivo da palavra, certo? Nós temos dois objetivos com essa palavra. Primeiro, se localizar e diagnosticar,
em qual nível nós estamos. E o segundo, transpor de uma etapa para outra. Então, nós não vamos hoje somente entender onde nós estamos, mas nós vamos saltar de um nível para outro. Amém? Então, nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele traz algumas palavras-chave. Ele fala sobre não sermos mais meninos, agitados, levados por um vento de doutrina, mas ele também compartilha a expectativa de Deus ao estabelecer os dons na igreja, que o corpo de Cristo ele seja levado à varonilidade, ou seja, à maturidade. Eu lembro alguns cultos atrás, eu não sei se alguém falou, se alguém trouxe essa imagem, mas eu passei o dia com essa imagem na cabeça de um homem. Imagine um homem grandão, fortão. A gente tem um homem fortão aqui na igreja que é Ícaro, não sei se ele está aqui. Ícaro Bodybuilding. Imagina ele com uma chupeta. Não é engraçado? Por quê? Porque é incoerente. Você imagina alguém crescido e maduro? Você não imagina essa pessoa com uma chupeta ou com comportamentos, com uma conduta infantil. Você espera de alguém, com nível de maturidade, que essa pessoa esteja agindo de acordo com a estatura dela, com a idade que ela tem. Amém? Então, nós temos 3 etapas do desenvolvimento espiritual. E Kenneth Hagin ele vai colocar essas 3 etapas, sincronizando também com etapas do crescimento físico. Então, nós temos a primeira infância, nós temos, deixa eu ver só outro tópico. Nós temos primeira infância, é esse mesmo. Varonilidade. Eita, Jesus, espera aí que eu queria pegar exatamente o tópico como ele coloca, porque ele é muito didático nisso. Primeira infância, meninice e varonilidade. Então, nós temos essas 3 etapas, essas 3 estaturas, e são nelas que nós vamos nos situar. Amém? Então, primeiro tópico, existem algumas características que vão facilitar para nós identificar em qual nível nós estamos. Eu quero que vocês abram comigo lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 2. Amém? Eu vou lendo para ganhar um tempinho, mas vocês podem acompanhar aqui também. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Então, nós vamos identificar e trabalhar agora o que é essa primeira infância. Ok? Quais são as características dessa primeira infância? Essa primeira infância, ela diz respeito aos bebês espirituais. Todos os cultos nós temos tido pessoas nascendo de novo aqui, confessando Jesus como seu Senhor, Salvador. E aí eles vão para os nossos conselheiros, para que os conselheiros expliquem um pouco para eles, o que aconteceu com eles. Eles recebem presentes também, Mas, nesse momento, essa pessoa que nasceu de novo, ela é um bebezinho espiritual. E como a gente disse, ninguém nasce grande, ninguém nasce já um menino, um rapaz. Você nasce um bebezinho. E como bebezinho, a gente não entende muito bem o que está acontecendo. E a gente precisa de outras pessoas para quase tudo. Para se alimentar, para se vestir, para tomar banho. Com certeza você conhece alguém, um bebezinho. O Juninho estava compartilhando alguns dias com a gente a experiência de paternidade dele, com o Mateus. E Mateus é um bebezinho de poucos meses. E ele falando como ele tem entendido, assim, o amor de Deus através da paternidade. Porque é um serzinho que está existindo ali e tem todo um jeito de dar banho, uma manobra, Liz também, Então, não espera-se muito desse bebezinho. Espera-se do adulto, do maduro, que ele cuide daquele bebezinho. É uma responsabilidade do pai, da mãe. Tem um horário para comer, tem um horário para ter um jeito, uma manobra. E da mesma forma é na igreja. Os nossos irmãos, os nossos novos irmãos em Cristo, eles vão sendo enxertados na videira, eles vão começando a fazer parte ali do corpo de Cristo, da família de Deus. E eles chegam como bebezinhos também. Esses dias eu estava ouvindo uma ministração maravilhosa do pastor João Roberto, e ele falando que por um certo tempo é tolerável alguns comportamentos. Por quê?
Porque são bebezinhos. Eles ainda estão aprendendo. A mentalidade deles, né, ainda está começando a ser renovada com os princípios da palavra. Mas eles vão crescer. Se a gente ajudar eles, se eles abrirem o coração deles, eles vão crescer. Vão sair dessa estatura de bebezinho e vão saltar para outros níveis. Então, os bebezinhos, eles precisam de cuidado para quase tudo. Então, essa é uma palavra não somente para nós nos identificarmos, né, se somos ou não, se ainda estamos nessa fase. Mas enquanto eu lia esse livro, eu ficava meditando, eu crescia em mim uma responsabilidade de me atentar para perceber quais são os bebezinhos na nossa igreja. Porque imagine se fisicamente alguém entrasse nessa igreja e colocasse um bebê aqui no altar, no palco, né? Ou colocasse um bebê aqui na cadeira. Seria, nossa, como assim? Que descuido é esse? Como assim? Um bebê? Não tem adultos nessa igreja para cuidar dos bebês? Nós precisamos crescer como discipuladores. Porque os bebês vão chegar. Eles precisam chegar. Esse é o lugar dos bebezinhos. Amém? E nós, né, como pessoas que estão sendo desenvolvidas em Deus, crescendo em Deus, nós é que somos aqueles que vão pegar os bebezinhos, dar leite para o bebezinho, leite da palavra, até que ele cresça, até que ele comece a correr aqui na igreja, aí depois ele senta, aí depois ele recebe a palavra. Amém? Eles precisam de atenção, de supervisão, de discipulado, sabe? Eles precisam de correção. E muitas vezes é o corpo de Cristo que vai modular o comportamento daquele bebezinho que está crescendo. É claro que a gente não vai corrigir de uma forma que a gente vai expor, que a gente vai quebrar aquela pessoa. Mas em amor, a gente vai ajudando ele a crescer também. Amém? Próximo ponto, eles são inocentes. Eles são humildes, eles recebem a palavra. Eles estão dispostos, o coração deles está aberto, né? Eles são sinceros. Essas são características, né, dos bebês espirituais. Eles também são ignorantes, no sentido, não no sentido de grosseria, mas no sentido de não conhecer. Não conhecer a palavra. Então, irmão, aqui para nós, pode ser que aconteça que um desses bebezinhos machuque, fale alguma coisa que não deve, fale até mesmo um palavrão. Eles são bebezinhos, eles estão aprendendo. E a gente precisa ter um espírito de compaixão, de amor com essas pessoas. E mesmo que seja um senhor de idade, uma senhora de idade, seus 60, 80, 90 anos, nós precisamos ter esse olhar espiritual para perceber também em que fase aquela pessoa está. Para tratar, para lidar com ela de acordo com o nível dela. Amém? Então, né, ignorância é um ponto que Kenneth Hagin coloca no livro acerca de um aspecto dos bebezinhos, né, naturalmente falando, é que eles levam tudo à boca. Já percebeu? Né, eles estão brincando. A minha mãe mesmo conta uma história que eu engoli uma moeda uma vez e foi... Quase mato minha mãe. Né? Então, o bebê ele não tem esse discernimento para perceber o que é uma comida e o que é uma comida saudável. Ele coloca para dentro, né? Ele está se descobrindo. É assim também os bebezinhos espirituais, eles estão se descobrindo como filhos de Deus. Né? E muitas vezes, e Kenneth Hagin coloca isso, né, muito bem desenvolvido no livro, muitas vezes os bebezinhos espirituais, e eu já acompanhei um bebezinho espiritual bem, que me trouxe um pouco de experiência nisso, que ele começa ouvindo ali na igreja a ministração da palavra, mas aí ele também ouve outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e outro ministro, e outra congregação, e outra doutrina. E acaba que a cabeça dele fica uma bagunça. Né? E nós, como seres espirituais, eu estou crendo que não estou falando com nenhum bebê espiritual. Né? Nós, como seres, como pessoas, né, que estamos buscando aí o crescimento, desenvolvimento, nós temos que ajudar essas pessoas. Não é que nós vamos impedir elas de conhecer outras coisas, de observar outras perspectivas da palavra, mas a nossa responsabilidade é colocar para esses bebês espirituais o leite da palavra, a doutrina da palavra, né? E essa doutrina ela é apaixonante. Eu sei que às vezes a gente gosta da pregação, né, do ministro, eu também gosto, mas eu tenho aprendido ao longo dos anos a
o ensino, sabe? Porque muitas coisas, eu sei que às vezes Deus faz algo assim na nossa vida. E de repente a gente mudou mesmo, uma chave virou na nossa mentalidade. Mas comumente, a nossa mentalidade, ela é mudada quase como que um gotejar. Um ministro vem na quinta-feira, aí outro vem no sábado e complementa. E naquele trilhar ali, naquela ministração, nós crescemos. Amém? Nós precisamos conduzir as pessoas ao crescimento também. Então, uma outra característica, né, dos bebês espirituais é irritabilidade. Pesado, né? Os bebês, eles ficam irritados. Todo bebezinho é lindo, né? Quer dizer, tem uns que nem tanto, mas para o pai, para a mãe, o seu bebezinho é lindo, né? E é quase óbvio que aquele bebezinho, ele receba a atenção das pessoas, dos adultos. Mas quando ele vai crescendo, a gente observa isso quando é o irmão mais velho, que é o meu caso, né? Quando nasce uma outra criança, ou quando tem outras crianças, e aqueles que são mais velhos, eles vão dando lugar na atenção dos adultos, né? E é comum que essa falta de atenção gere uma birra, não é? E sabe, pode ser que isso aconteça na igreja também. A pessoa se converte, ela recebe a atenção, ela é conduzida para um GD, os conselheiros estão ali com ela explicando o que foi o novo nascimento, o batismo. Então, tem pessoas ali perto dela. Mas aí, à medida que essa pessoa vai crescendo no entendimento da palavra, ela vai... Sabe quando a gente tem as rodinhas da bicicleta? Tira a rodinha da bicicleta para que você vá mais longe, mais desimpedido. Não é isso? E nós precisamos nos investigar nesse sentido. Será que a gente não está mimado? Nossa, eu recebia tanto a atenção daquele líder, e aquele líder falava sempre comigo, e aí de repente, rapaz, ele me abandonou. Irmão, nós temos tantos irmãos nessa igreja. Se associa com outras pessoas, não impede o seu crescimento por falta disso, não. Isso é coisa de criança. Isso é coisa de menino. Ficar irritado, não vou mais servir, não me coloque mais em escala, que eu também não vou mais servir, não. Você imagina um adulto dizendo, não vou mais. Não vou e pronto. Não, quem faz isso é criança. O que é que um adulto faz? Se você ficou magoado, aí você vai orar. Vocês já viram aquele meme da pessoa que entra no quarto em silêncio, fecha a porta e começa a gritar? Entra no seu quarto, se resolve com Deus, se precisar liberar perdão, mas fique desimpedido. Eu vou servir, eu vou dar o meu melhor, eu vou crescer. Daqui a alguns anos, quem sabe, eu não estou mais nem naquele departamento, eu não vou impedir, eu não vou limitar o meu crescimento. Porque alguém fechou a cara, porque alguém foi grosso, quem sabe não foi até um bebezinho espiritual, não está crescendo também. Não limite o seu crescimento, se coloque acima disso. Tem uma ministração, eu recomendo para você essa ministração que Renata trouxe aqui no Inside. O nome da ministração é Acima. Só isso, minimalista. E ela fala justamente sobre a gente se colocar acima dessas coisas, né, que vêm para nos abalar, para nos perturbar. Se coloca acima, se levante acima disso. Amém? É criança que vai para o cantinho, tem que ir para o cantinho do pensamento. Olha que coisa feia. Se comportou mal, vai para o cantinho agora, fique pensando lá no que foi que você fez. Até que ela se resolve por dentro, pede perdão, volta. Às vezes meio encabulado, meio, né? Amém? Irritabilidade. Essa não pode ser uma característica nossa. Porque existe um fruto do Espírito que nos torna longânimos, que nos torna pacientes, em paz. Amém? Existe esse fruto, nós não vamos fazer na nossa força, nós não vamos... Não existe dentro de nós um poder de Deus para transpor, para saltar essas coisas. Amém. Bebês espirituais, guardem aí. Vamos agora para o próximo tópico, que é meninice. Já saiu dos braços, agora está caminhando. Vamos identificar, né, diagnosticar. Tenta não fazer muita expressão para o povo não perceber que é com você essa palavra. Lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 14, está escrito assim: para que não mais, nós já lemos esse texto, eu quero reler ele. Para que não mais sejamos como meninos,
agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, uma das características da meninice é a instabilidade. Por isso que a palavra fala, ele é levado por todo o vento de doutrina. Alguém chega e ensina a palavra. Ok, entendi. Aí coloco lá no meu ministro favorito. Pá. Aí o ministro começa a falar várias coisas que não necessariamente tem a ver com a palavra. Não sei mais se eu creio no falar em línguas, se eu não creio mais, se os dons são para hoje, se acabou. Nós precisamos ficar perto da palavra, perto da visão que o Senhor nos enxertou. Então, eu aconselho você, e não como alguém que está colocando uma viseira, né? Mas ouve os ministros, honre os ministros da igreja, onde o Senhor semeou você. Deixe que a visão, ela fique forte no seu coração, até que você consiga ser exposto a coisas contrárias e ainda assim permanecer. Eu sou uma pessoa muito curiosa mesmo. E essa é uma característica minha, eu não vou mentir. Eu gosto de ouvir coisas diferentes, gosto de saber o que é que aquela pessoa que não crê igual a mim ouve, o que é que ela lê. Mas houve um tempo, né, em que Deus falou muito forte ao meu coração, inclusive por meio de pessoas. Levantou uns profetas aí. E trouxe essa instrução para mim, né? Deixe a doutrina ficar forte no seu coração. Deixe a visão ficar forte no seu coração. Deixe a palavra ficar forte no seu coração. Enquanto isso, não fique vulnerável, não, a ouvir qualquer coisa, a ouvir qualquer pessoa com o microfone na mão. Amém? E da mesma forma, né? E um outro aspecto dessa instabilidade é que não se pode confiar em uma pessoa instável. Por quê? Num dia ela está feliz e concordando e dando tapinha e apertando a mão, conte comigo para todo sempre. No outro dia ela está, vou mais não, encontre outro. Ou então some, né? Tem pessoas que chegam e pode contar comigo. Todas as escalas, todos os cultos, pode colocar, eu já sei. Não, esse aqui vai só uma vez no mês, até que ele fique... Né? Instabilidade é uma característica da meninice. É instável. Um dia está de prontidão, outro dia não está. Um dia está feliz, outro não está. Um dia está crendo, outro não está crendo. Mas à medida que nós vamos crescendo, nós vamos ficando mais estáveis. Né? O fruto do Espírito ele vai ficando mais evidente. E aí as pessoas sempre vão nos encontrar em alta. Em amor, em paz, em longanimidade. Estou dizendo que você não pode se entristecer, nem. Mas esses lapsos, essas lacunas vão diminuir. Amém? Então, instabilidade. Outro ponto, nós até já falamos sobre isso, curiosidade, né? Tem a fase das crianças do porquê. Elas ficam perguntando por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Eu lembro que eu tenho 2 primos, né? Eles são gêmeos. Tinha uma fase deles assim que era insuportável. E às vezes eles iam passar, né, dias na nossa casa. Terminava, todo mundo já estava assim, leva esse menino. Que eu não sei mais que explicação sobre tudo dá para eles. Né? Curiosidade. E a curiosidade é algo muito bom. Já pensou se não houvesse curiosidade? Como que as coisas iam ser descobertas? Né? Como que o entendimento ia ser aprofundado? Mas existe uma curiosidade que ela é saudável. E uma curiosidade que ela não é saudável. Por exemplo, eu lembro quando eu era criança. Eu não era uma criança arteira, gente. É que hoje eu estou compilando os melhores momentos. Mas eu lembro que aquela pergunta, né? O que isso faz? Eu lembro que eu peguei um prego e coloquei na tomada. O que será que esse botão faz? É uma curiosidade que não é boa. Expondo a nossa vida, né, ao risco. Mas existe uma curiosidade sobre a palavra, sobre as coisas de Deus. Sobre até mesmo alguns conhecimentos naturais que a gente pode crescer, ser amadurecido nisso, né? Se tornar um perito. Amém? Kenneth Hagin, ele dá um exemplo, ele fala, né, que os curiosos, e uma curiosidade negativa, eles estão sempre atrás de negócios alheios, sendo que a palavra diz que nós devemos cuidar dos nossos negócios. Eles querem saber, houve uma fofoca, aí já vem, já começa... Isso é coisa de menino.
comportamento de fofoca é um comportamento de criança que fica com kikiki. E aí, mulher, o que foi que ela disse? E ele reagiu como? Percebe que são perguntas. Geralmente o fofoqueiro, ele é uma pessoa que ele gosta de fazer perguntas, né? Que aí o outro libera, não sabe nem, vale, eu não sei nem o que foi que eu disse, mas ele fez tantas perguntas, quando eu vi já tinha falado. Então nós temos que cuidar desse comportamento, dessa conduta, nós devemos evitar. Né? Se existe uma fofoca, nós devemos ser aqueles que barramos, né? Que impedimos que aquilo cresça. Aspectos da meninice, né? Curiosidade. Elas são bisbilhoteiras, elas querem saber, mas aquela igreja, assim, como é que funciona, assim, o dízimo e a oferta vai para onde? Eu já percebo logo, tu é um bisbilhoteiro, né? Mas ao final do ano o pastor presta conta de tudo dessa igreja, você pode participar dessa reunião. Mas você percebe que não é uma pessoa movida só com uma curiosidade sadia, tem uma malícia nisso, de bisbilhotar, de fofocar. Isso é cor de menino. Lá em Provérbios 10, 19, irmão, me ajuda aqui, por favor. Ele vai falar também um outro aspecto da meninice, que é ser tagarela. Fala demais. Lá em Provérbios 10, 19 está escrito assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Na versão do cearense, é assim: quem muito fala, muito erra. Né? E isso é uma verdade. Tem um exemplo aqui no livro que ele fala, né? O Charles Fiennes, que é um pregador, ele estava falando de um outro avivalista. E alguém chega para ele e pergunta onde estava aquele avivalista. O nome dele é Pai Nash. Cadê o Pai Nash? E Charles Fiennes, ele responde assim. Deixa eu ver se eu anotei. Onde ele está, né? Onde está o Pai Nash? E o Charles Fiennes responde assim, eu até anotei para não esquecer, porque eu achei muito boa. Ele diz assim: ele é exatamente como qualquer um que ora. É um homem de poucas palavras. Você percebe quando alguém é alguém de oração. Que ela sabe a importância das palavras dela. Ela entende que as palavras dela são como sementes. São como, sabe, balas mesmo. Então ela não está jogando as palavras dela de qualquer forma. Existe um zelo com as palavras. Amém? Sabe quando alguém é tagarela? Eu sou um pouco introspectiva. E quando tem alguém que fala muito, eu já fico... Ai, Senhor, geralmente é alguém que fala muito, né? E expõe as coisas e não consegue guardar segredo. E você fica, Jesus, como é que eu vou confiar? Aquela frase, né? Quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Paulo do que de Pedro. Né? Alguém tagarela, alguém que não tem domínio próprio, não consegue se controlar. Tem que estar falando. É sempre sobre ela, é sempre os assuntos dela, é do jeito dela. Isso não parece um comportamento de uma criança de 5, 6 anos? E aí, de novo, expondo Lucas. Mas você percebe que muitas vezes, isso é um comportamento até coerente e tolerável para uma criança de 9 anos. Mas você percebe uma mulher, de seus 50, 60 anos, tagarela. Falando. Ela quer gastar as fichas dela todinha numa conversa só. Isso é muito feio, gente. A gente precisa ter domínio próprio, né? E domínio próprio não somente com coisas grandes, mas também nas pequenas coisas. Às vezes, uma conversa com alguém faz toda a diferença. E às vezes, a gente fica impedido de abençoar alguém porque a gente não calou a boca. Alguém está ali, querendo abrir o coração, querendo contar algo que está acontecendo, mas a gente está falando das nossas coisas, dos nossos negócios. E a gente não ganhou aquele coração com os ouvidos. Amém? Não vamos ser tagarelas. Próximo ponto. Incorrem em pelo menos 3 pecados. Ou seja, né? Pessoas com comportamento de menino mesmo. O primeiro deles é maledicência, que é comentar ou debater os defeitos e as faltas de outras pessoas que estão ausentes. Isso é maledicência. Né, ficar comentando. Você viu, mulher? Como aquela pessoa é inconveniente. Oh, meu Deus. Maledicência. Está pecando também.
Falar vaidades, ou seja, né, estar sempre falando de si mesmo, das suas coisas, não ter interesse no próximo, não ter um coração piedoso. Terceiro, falar tolices, ou seja, esse aqui para o cearense é muito difícil. Piadas, anedotas, e não, né, ele até coloca algo, Kenneth Hagin escreve assim, é muito bom que você seja amistoso, mas saiba temperar a sua alegria, o seu humor, né? E eu vou dizer para vocês que muito recentemente Deus me corrigiu nessa área, nesse aspecto. Eu tenho um humor, às vezes, um pouco ácido, irônico, como boa cearense. Mas Deus me corrigiu, né? E tem até um livro, é um livro bem interessante, mas leia só quando você estiver bem bom, na doutrina da nossa igreja, né? Que é um livro de C.S. Lewis, que se chama Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E uma das cartas, ele trata sobre o humor diabólico. E lá é um livro fictício, né, assim, embora tenha alguns princípios da palavra, porque C.S. Lewis é cristão, mas esse capítulo, né, que ele chama de humor diabólico, ele vai explicar o poder da alegria. E como muitas vezes o nosso humor, que é temperado com crítica, com maledicência, com piadas, com obscenidade, isso é uma perversão do diabo, a alegria. É tão bom quando alguém vem e conta uma piada, né, é tão bom, a gente acha graça e tudo. Mas o diabo, ele perverte até as coisas boas, até a alegria. Né? E às vezes você está no trabalho e ali começa uma piada, então começa um vídeo, uma coisa. E ao invés da gente se afastar daquilo e seguir o que a palavra fala, a gente bota lenha no negócio, conta é outra. Eu tenho uma pior, vou contar para você. Isso é errado. Isso é errado. Nós somos chamados para sermos testemunhas de Cristo. Testemunha, nós carregamos, eu já disse, essa palavra tem queimado no meu coração. Nós carregamos o nome da família de Deus. Então, quando você é pego, quando nós, né, ocasionalmente, eu não sei, porventura, é pego em uma conduta errada, o nome da família todinha ficou manchado. Mas quando nós acertamos, a família todinha ganha o bônus. Lá em Mateus a palavra fala, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está no céu. Então, pelo nosso comportamento, a nossa conduta, a gente vai testemunhando de Cristo. Amém? Então, último ponto, e aqui é o nosso alvo. Eu não sei se você se identificou em algumas, eu confesso para você que em algumas características eu preciso melhorar e muito. Mas o nosso alvo está nessa terceira etapa, que é a varonilidade, a maturidade. Amém? Tem coisas que ela só se torna acessível quando nós atingimos um nível de maturidade. Tem coisas que você só pode fazer quando você completa 18 anos, 21 anos, 30 anos, 40 anos, espiritualmente é da mesma forma. Deus nunca vai dar algo a você que depois de um tempo você vai sucumbir debaixo daquilo. Um ministério, um casamento, um projeto. Deus não quer quebrar suas pernas, nem entortar sua coluna debaixo de um peso que a gente não pode carregar. Mas se a gente correr e avançar na maturidade, coisas que eram para gente grande, vão estar debaixo da nossa administração. Porque crescemos rápido. Porque crescemos bem. E Deus dá o crescimento. Amém? Então eu quero ler com vocês. Na verdade, nós vamos ler 3 textos. E eu quero ser rápida, porque o meu tempo está se esgotando. E eu estou atentando para ser diligente aos horários que eu sempre passo. Mas existem 3 aspectos de pessoas maduras. A primeira delas, estimar pouco as coisas da terra. Segundo ponto, ser insensível diante da censura e do elogio, tanto da crítica como do elogio, do tapinha nas costas. E o terceiro ponto, ter a habilidade para reconhecer que Deus está operando. Deu check aí no seu vestibular? Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículos 24 e 26, está escrito assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito,
recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio, ou a vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, ou a recompensa. Então, esse primeiro ponto, estimar pouco as coisas da terra. Claro que nós devemos buscar, né, coisas naturalmente mesmo. Mas se comparado com as coisas de Deus, essas coisas devem ter pouco espaço no nosso coração. Em Mateus está escrito que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Sabe, eu acho esse texto tão forte. Moisés, ele preferiu não ser chamado por filho da filha de Faraó e gozar de todos os prazeres que a posição dava a ele. Por quê? Porque ele tinha em vistas uma recompensa. Ele tinha em vistas um galardão. E sabe, um maduro, alguém que é maduro, ele discerne. Eu vou ganhar... Vocês já viram o teste do marshmallow? É um vídeo bem comum, bem famoso. Eles colocam crianças numa sala e eles colocam um marshmallow no prato. E aí eles dizem, se você esperar eu voltar, você ganha 2 marshmallows. Ou seja, a recompensa era maior se ela esperasse, certo? E aí muitas crianças ficavam cheirando o marshmallow, pegando o marshmallow, outras comiam. Por quê? Porque não sabe discernir que 2 é melhor do que 1. E quantas vezes a gente não faz isso, né, gente? Deus colocou uma recompensa lá e vai delegar tempo para nós. Mas a gente quer agora. Mas os maduros, lembre disso. Os maduros, eles estão com um olho na recompensa, no galardão da espera, de ter cumprido fielmente, com obediência. Amém? E a recompensa vem e é muito mais do que 2 marshmallows. A recompensa da obediência é melhor do que o fruto de ser imprudente, de ser instável. Amém? Ele considerou, porque ele contemplava o galardão. Se está difícil esperar, você está considerando mais as coisas da terra, comece a trazer para a sua visão o galardão. O que foi que Deus nos prometeu? Porque sempre existe uma promessa para a obediência. Existe um fruto, um efeito. Deus disse, se você fizer isso, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então existe uma recompensa, existe um galardão. Não é só uma lei, não é só um mandamento. Existe um galardão, uma recompensa. Para a espera, para a obediência, para a fidelidade, a lealdade. Mas é preciso ter as coisas do alto mais latente no nosso coração do que as coisas da terra. A gente cuida da casa, cuida dos filhos, quem tem filhos, cuida dessas coisas, das finanças, da saúde, mas tendo em vista, como Moisés, contemplando o galardão, contemplando as coisas eternas. A palavra fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então existe latejando dentro de nós um anseio por coisas maiores e melhores e espirituais e poderosas e sobrenaturais. Amém? Estimar pouco as coisas da terra. Segundo ponto, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3. Todavia a mim, isso Paulo está falando para a igreja. Todavia a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Ser insensível diante da censura ou do elogio. Ele disse, se me julgam, nem eu julgo a mim mesmo. Se estão falando que eu estou feio, que eu estou bonito, que eu estou gritando, que eu estou calado, que eu estou isso, que eu... Nem eu estou julgando a mim mesmo. Quem me julga é o Senhor. E essa consciência precisa crescer em nós. Porque se nós estamos esperando um feedback, uma resposta, uma afirmação de alguém, e não é no modo saudável que isso deve acontecer, mas tornando isso o Deus das nossas vidas, nós nos tornamos escravos desse feedback, escravos dessa afirmação. Mas Deus nos chamou para andarmos livres da opinião de pessoas. Livres do tapinha nas costas. Amém, você foi dentro da forma. Deus semeou uma autenticidade dentro de nós e existe poder nisso. Existe poder na nossa essência, irmão. E se você não andar na sua essência, quem vai andar naquilo que Deus criou?
Uma outra palavra que tem saltado ao meu coração é distinção. Eu até fiquei, Senhor, não pode ser diferença, que é uma palavra mais popular. Não, distinção. Deus nos chamou para sermos distintos, falarmos de uma forma distinta, andarmos de uma forma distinta. Eu lembro que uma vez eu estava no supermercado e eu estava andando e Deus, ajeita essa postura. Distinção. Distinção. Mesmo que você não fale, é necessário que você pregue. E a sua postura prega. A sua conduta prega. O jeito que você trata as pessoas, como você agradece ao garçom, como você percebe o vendedor e aperta. Como é o seu nome? Muito obrigado, você me atendeu muito bem. Às vezes em Mossoró é difícil, né? Mas a gente faz pela distinção. Mesmo que você não fale, mesmo que você não esteja nem com a sua Bíblia, ou não saiba um versículo decorado, mas o seu agir com distinção vai produzir uma santa perturbação naquele ambiente, amém? Terceiro e último texto, eu quero que vocês fiquem de pé. Está lá em Gênesis, no capítulo 45, no versículo 5 e 7, diz assim. E esse versículo que eu vou ler é sobre a habilidade de reconhecer Deus operando, que é uma característica dos maduros. Diz assim: agora pois, deixa eu dar um contexto. Na verdade, eu acho que a maioria de vocês vão saber, mas Kenneth Hagin traz a história de José. E como várias coisas, né, várias circunstâncias na história de José, do Egito, né, afligiram aquele homem. Ele foi desprezado pelos irmãos, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi encarcerado por 7 anos, né, mesmo naquela condição, ele foi injustiçado e várias outras coisas. E no final da história de José, aqueles mesmos irmãos, né, que jogaram ele numa cisterna para ser vendido, eles ficam atemorizados porque o pai dele morre. E aí eles pensam que José agora iria se vingar dele. Esse é o momento oportuno agora dele fazer com a gente o que a gente até merece. E aí José diz assim: agora pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Ele reconheceu que mesmo não sendo Deus que ocasionou aquela situação, Deus usou aquela situação para ir adiante daquele povo, adiante daquela família, e produzir e criar um grande livramento. Irmãos, vou até descer, oh meu Deus. Irmãos, os maduros, aqueles que estão crescendo em Deus, eles discernem quando Deus está operando. Eles sabem quando Deus quer que avance, quando não é para avançar, quando é para voltar. Eles discernem. Eles discernem o tempo, eles discernem o modo, eles discernem as instruções, porque Deus está dando instruções. Eles discernem a inspiração para fazer, para criar, para conduzir, para projetar. Eles discernem, eles são guiados por dentro. A palavra fala que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Está lá em Provérbios. É no seu espírito. É no seu espírito. E existe uma boa notícia. Se você investir no seu crescimento espiritual, e existem alguns passos práticos para isso. Você vai congregar, você vai servir, você vai se esforçar para andar em amor, você vai buscar as coisas de Deus. Se você se esforçar nesse crescimento espiritual, todas as áreas da sua vida vão crescer também. Todas as outras áreas. Por quê? Porque agora os princípios, as coisas vão estar ajustadas por dentro. Às vezes a gente quer reorganizar tudo por fora, para só então as coisas estarem ok por dentro, mas não é assim. Primeiro a gente cresce por dentro. E depois a gente cresce em estatura diante dos homens. Amém?
Eu quero orar por você nessa noite. E eu quero orar por você que percebe na sua vida que houve um crescimento até certo ponto, até certa idade. Mas parece que depois de determinada circunstância, algo foi paralisado. Algo foi estancado. E enquanto eu orava, o Senhor me mostrou um pit stop. E eu quero liberar essa palavra para você. Eu quero dizer que você não está pausado. Pode ter sido um pit stop. Você parou para que outras pessoas, talvez pessoas mais maduras que você, ajustassem seus pneus, ajustassem, tudo aqui, a velocidade, o capacete, para você não sofrer o dano. É só um pit stop. Logo você vai voltar. E eu declaro que vai ser essa noite. Você vai voltar para a posição, vai voltar para um lugar de conserto, de ajuste, o lugar de onde você nunca deveria estar saindo. Eu declaro também, você que parece pausado no seu ministério, parece que alguém pausou o controle, acabou, vai acabar. Eu declaro no nome de Jesus, debaixo da inspiração, do temor do Espírito Santo, acabou esse tempo. Eu declaro você liberado para correr mais veloz, para correr adiante, para se colocar acima. Oh Pai, obrigado, porque essa é uma noite, de liberações. Eu declaro que no mundo natural, na dimensão natural, coisas, liberações naturais vão acontecer por causa de uma santa perturbação no reino do Espírito. Deus, nós chacoalhamos nessa noite e nós chamamos à existência liberações. Pessoas que estavam, Senhor, encurraladas, pausadas, paralisadas, carregando pesos e fardos de palavras, de circunstâncias, de mágoas, de ofensa. Oh, em nome de Jesus, eu declaro que a unção do Espírito lhe coloca no trilho de novo. E você vai correr velozmente outra vez. Oh, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, pelo novo, pela inauguração, de um novo tempo, de um crescimento espiritual. Oh, Pai, esse crescimento resultando, coisas que seriam para 5, 10 anos, chegando nas nossas mãos ainda esse ano, porque eu creio que esse ainda é o ano do de repente, de repente você recebe uma ligação, de repente você recebe um convite, de repente o cenário muda e tudo muda. Aleluia. Irmãos, não perca nenhuma ministração, nenhuma quinta-feira, porque Deus começou algo nessa noite e Ele vai continuar semeando, investindo, trazendo, e você vai terminar esse mês diferente. Nós temos uma hora de oração todos os dias aqui na igreja, e eu compartilhei com as meninas essa percepção que eu tava, que esse é um mês diferente. Esse é um mês diferente porque nós estaremos diferentes. E eu estou com expectativa desse mês. Eu estou com expectativa de que nesse mês eu vou finalizar o mês diferente. Eu não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer. Amém? Então, recebe essa palavra, acolhe essa palavra. E eu oro para que o Espírito Santo lembre a você em um tempo oportuno. Eu declaro que você não é um bebê. Eu declaro que você não é um menino agitado, instável. Você é um homem e uma mulher de Deus distintos nessa geração. Amém? Glória a Deus.